Loche, falar para a Dulce me avisar quando ela quiser. Você me avisa. Você me avisa. É. Tertúlia. Boa tarde a todos. Meu nome é Dulce Dal, para quem não me conhece. Eu gostaria de dar um aviso sobre o professor Valdo Vieira. Ele está muito bem de saúde, contudo, como medida profilática, após exames médicos, ele recebeu uma orientação para reduzir a carga horária dele de trabalho, principalmente trabalho administrativo, né, dentro das atividades diárias. Então, a partir de hoje, dia 12 de junho de 2013, ele não mais fará a direção dessa tertúlia nesse horário de 12h30. Então, essa coordenação desses trabalhos será assumida pela equipe de verbetografia. No caso, eu estou aqui representando, né? Para quem não sabe, também, junto com a professora Rosa Nader, eu coordeno o grupo da pré-IC de verbetografia. A professora Rosa Nader está em viagem. Então, a partir de agora, com muito prazer e ciente da responsabilidade disso, contando com todos vocês, né, teletertulianos e tertulianos presentes, né, todos os intermissivistas e candidatos ao curso intermissivo, nós contamos com a participação de vocês, diária, como sempre. A gente vai continuar nos horários, divulgando online, né? A equipe do tertuliário continua, enfim, firme nos trabalhos, como sempre. Eu quero também colocar que essa atitude, né, essa definição do professor Valdo vai ser muito produtiva para o trabalho dele atual. Como vocês sabem, ele está escrevendo atualmente o dicionário de ortopensatas verponológicas. Então, além do DAC, o dicionário de argumentos da conscienciologia, o professor Valdo ele já está terminando, né, o DAC. Então, ele agora vai se dedicar mais profundamente, ele vai ter mais tempo, né, para fazer a escrita desse dicionário de ortopensatas verponológicas. Então, a gente tem que considerar também que é um momento nosso da CCCI de assumir mais essas tarefas, né, de divulgação e de, vamos dizer assim, de aprofundamento da conscienciologia. E ele, então, vai estar trabalhando mais a miúde no que ele denomina atualmente de mega-gescom dele. Para quem estava aqui na mini-tertúlia de hoje, né, ele também continua atuando diariamente aqui no CAEC, nas mini-tertúlias, no tertuliário. A mini-tertúlia não é transmitida online, é um encontro de portas abertas, claro, mas é um encontro mais intimista, né? Não cabe realmente uma transmissão, mas quem quiser visitar, quem quiser participar, então o professor Valdo está aqui diariamente, de 9 às 10h50 da manhã, no trabalho das mini-tertúlias. E também ele continua participando aos sábados no Círculo Mental Somático, né? Para quem não sabe, todos os sábados também é uma atividade presente aqui, presencial, aqui no tertuliário, que inicia todos os sábados de 8 até mudou de 9 às 11, tá certo? De 9 às 11, aqui aos sábados no tertuliário. Pessoal, então é isso em termos de avisos fundamentais de hoje, né? Hoje é o primeiro dia, então, que a gente faz essa transmissão diretamente, e eu espero aí atender minimamente aos requisitos necessários e conto com o apoio de todos vocês. E também um outro aviso é que o professor Valdo também, em função de estar se dedicando mais diretamente à escrita da obra-prima dele, atual, ele não vai mais fazer aquele atendimento no holociclo às quartas-feiras que ele fazia toda semana, né? Então, agora, os atendimentos devem ser realmente mais esporádicos
E caso a pessoa tenha alguma necessidade, alguma demanda, o momento aqui e o local é a mini tertúlia, tá certo? Pessoal, então, obrigada. Vamos em frente, então, aqui com o nosso verbetógrafo de hoje, né? O verbete de hoje, então, hoje, dia 12/6/2013, o nosso verbete é o excerto retrobiográfico, o verbete número 2686, ele tem 5 páginas, 50 elogias, 15 máximos, e o nosso verbetógrafo veterano, né, o professor Roberto Laime, tá certo? Bom, em termos do verbete em si, vamos fazer aqui algumas leituras básicas, né? O excerto retrobiográfico é o trecho ou fragmento de publicação pessoal ou de outrem, relativa a experiências, pesquisas ou situações ocorridas em retrovidas, capazes de desencadear fenômenos parapsíquicos retrocognitivos ou holomnemônicos na consciência pesquisadora, homem ou mulher. Em termos de pensenologia, é o holopensene pessoal da mnemosomatologia, o mater pensene íncito da consciência, tornado explícito por meio das publicações. Na fatologia, nós temos a retroideia relida, reinterpretada, revivenciada e atualizada, o reencaminhamento para as revisitações de obras, ambientes e construções, o reconhecimento de ideias inatas por meio de escritos antigos, o retrô, os arcaísmos, as palavras antigas, os termos do idioma de época enquanto elementos de conexão ao passado, a exemplo de o Potengui, Maranhão e o New Holland. Bom, em termos de verbete, também a gente pode destacar que o verbete ele tem 11 máximos e na argumentologia, por exemplo, na taxologia, nós temos 2 tipos de ocorrência do excerto retrobiográfico. Destaco aqui, então, o direto e o indireto, e também temos uma tipologia com 25 tipos básicos de excertos retrobiográficos listados em ordem alfabética, passíveis de serem encontrados e reconhecidos na autopesquisa historiográfica, biográfica e seriexológica. Na remissologia, então, nós destacamos 5 itens: a autobagagem holobiográfica, a autocobaia seriexológica, o continuismo consciencial, a personalidade consecutiva e a prospecção seriexológica. Na frase enfática, nós temos que a identificação do excerto retrobiográfico nas releituras dos escritos de retrovidas capacita, com sim, autopesquisadora a refazer memórias, ampliando a autocognição histórica e evolutiva. Na questionologia, nós temos: você já prospectou escritos ou referências das publicações de retrovidas? Qual a extensão da habilidade pessoal em remontar os fragmentos da própria história holobiográfica? E na mega-análise, feita pelo professor João Paulo, então nós temos o trecho, pesquisa, registro, fragmento, cronêmica, publicação, evocação, retrovida, retroconexão, rememória, retrocognição, retrografopensene, retropersonalidade, retrobiografologia, parageneticologia, gesconologia, passadologia, seriexologia, conscienciometrologia e holomnemosomatologia. Tá certo? Pessoal, então eu passo a palavra agora ao nosso verbetógrafo, professor Roberto Laime. Roberto, a gente tem aqui algumas perguntas, né? E, por exemplo, na fatologia. Primeira pergunta aqui é referente à fatologia, na página 12, primeira linha.
Você poderia nos falar mais sobre o reencaminhamento para as revisitações de obras, ambientes e construções? Esse reencaminhamento, eu coloquei essa mesma citação, tem um verbete que é energotactismo. Isso trata da afinidade ou acoplamento espontâneo, natural, que quando a gente vai a um local, possível local de retroforma, uma forma holopensênica, você naturalmente se encaminha para conhecer ou reencontrar essas obras. Na verdade, é uma derivação da coletânea de excertos retrobiográficos. Onde, primeiro, você vai levantando, né, na sua pesquisa, qual é a provável personalidade consecutiva. Onde que viveu, onde que morou. E, nesse caso, eu cheguei a fazer uma viagem de prospecção, que foi exatamente na Alemanha, e aí onde ocorreram justamente esse tipo de reencaminhamento. Então, espontaneamente, a gente acaba chegando num lago, numa trilha, casas. Então, esse aí é o motivo dessa associação. Então, obras, isso também aconteceu com livros. Você chegar na cidade, vai perguntando informação, daqui a pouco você chega num sebo antigo e acaba encontrando o livro. No ambiente, como eu falei, construções que são moradias ou locais, pontes, locais que a pessoa costumava a transitar. Roberto, na página 14, mitologia, você pode falar do mito da retrocognição integral e instantânea? Porque às vezes parece que você teve assim toda essa, né, essa experiência, a apreensão, né, esse seu processo aí de uma vez só, num instante. Como é que é esse processo? Como é que é esse mito? Esse mito eu coloquei... E o que acontece de verdade, né? Porque assim, desde que eu venho, agora tem uns 10 anos de pesquisa, mais ou menos sobre isso, né, em média. E é sempre assim, não, vai chegar uma hora que eu vou ter aquela retrocognição, e vai explicar tudo, e vai vir a holomemória, aquela coisa. Quando a gente começa, primeiro a gente começa com a curiosidade natural, né? Então eu vejo, às vezes, que as pessoas falam e tem essa expectativa, né? Aí eu estou colocando por mim aí, que o processo foi muito gradativo, até mesmo para você ir acostumando com a ideia, você assimilar, você fazer algumas mudanças, até na maneira de enxergar a vida, as outras pessoas, a maneira como você se comporta. Então, pelo menos comigo foi um processo bem gradativo. Eu já cheguei a publicar isso em artigos anteriores, que eu passei por fases, pelo menos umas 7 fases, desde a desconfiança, às vezes a afinidade espontânea, como eu comentei aqui, depois a desconfiança, depois você vai agrupando evidências para reforçar a hipótese, aí começam a ter mais flashes, o professor Valdo sempre comentou, a questão dos flashes, episódios, até a rememoração completa, nesse crescendo. E realmente, pelo menos eu venho vivenciando algumas experiências que corroboram realmente esse crescendo aí. Então, flashes crescendo e ficando mais consistentes, até que você vai aceitando, vai acumulando, né, uma série de evidências que vão te deixando mais tranquilo em relação àquela vivência. Porque, querendo ou não, até mesmo sendo recente, sendo muito parecido com o que você é hoje, ter o mesmo gênero, o mesmo sexo, sem ter mudanças maiores, mesmo assim, dá um impacto na pessoa, dá um impacto você reconhecer e assumir a responsabilidade sobre aquele ato, assim, de ter sido aquela personalidade consecutiva, ou retropersonalidade. Né? Não sei se tinha mais... Vou continuar aqui ainda algumas perguntas. Na fatologia também, página 12, 8ª linha, de que maneira podemos aprofundar os estudos sobre as tendências de se repetirem os procedimentos usuais de pesquisa, estudo, trabalho e lazer? A repetição os torna automáticos e muitas vezes nem os notamos acuradamente. Esse fato também diz respeito à espontaneidade, como que as coisas tendem a se repetir. Gosto, afinidade, afeto, tudo pelo que eu tenho observado. Então, eu pesquiso 3 personalidades, né?
Então, dentro do que eu tenho observado, há uma tendência de repetir o estilo, a prática de campo, por exemplo. O que é que você pesquisa? O que é que você gosta? A maneira de efetuar o lazer. Como é que você faz no dia a dia? Como é que é você em relação às outras pessoas? Então, isso aí é uma tendência espontânea e você começa a reconhecer, né? Os excertos, ou seja, os fragmentos do texto vão estar mostrando. Isso é uma forma de você identificar esses fragmentos de texto a respeito do passado, né? Eu procurei trazer aí, dentro da tipologia, aí no debate a gente vai comentando, procurei trazer exemplos de cada tipo aí para a gente tentar ver, assim, ver se torna mais didático essa prospecção, né, essa pesquisa, e a gente está exemplificando aí de modo mais didático. Agora, do mesmo teletertuliano, na parafatologia, ele pergunta, na primeira linha, se você já fez algum autorreconhecimento serexológico, e se você poderia nos contar. Essa é a curiosidade básica, né, todo mundo. Pergunta que não quer calar. São 3 personalidades que eu pesquiso, né? Tem boa parte das pessoas sabe, outras não, mas vamos dar uma nivelada. A mais antiga é o George Marggraf, que ele era astrônomo, naturalista, tal. Então, eles são todos bem parecidos, né? O currículo é basicamente o mesmo. Então, pesquisadores botânicos, principalmente, mas em ligação com astronomia, com a parte de zoologia, com a parte de comportamento. Então, na época, a gente, naturalista, era um monte de coisa, inclusive a questão de medicina também. Então, o Marggraf é de 1600, então começo do século XVII. Ele é vinculado ao Brasil holandês, que veio com a equipe de Nassau, então Maurício de Nassau, na época do Brasil colônia. Então, teve aquela parte do Brasil holandês que que foi principalmente no Nordeste, né? Uma outra personalidade que eu pesquiso é o Georg Wilhelm Steller, também alemão. Ele o Steller se vinculou com o Bering. Então, todo mundo já ouviu falar do Estreito de Bering. Isso. Então, aquele Estreito de Bering fez uma primeira viagem, que existia um mito da conexão da Ásia com a América. Aí ele fez uma viagem, porque a Rússia queria expandir os territórios, e aí houve uma viagem de prospecção naquela área. Fez a primeira, não encontrou, mas ele chegou nesse estreito e voltou. Na segunda expedição, é que o Georg Wilhelm, o Steller, ele se encaminhou junto com o Bering, mas em 2 navios, e aí fizeram essa expedição de reconhecimento. O terceiro, também alemão, né, para não sair também naturalista, é o Alexander Humboldt. Ele viveu mais, né, esses 2 primeiros foram vidas mais curtas, e o Humboldt viveu mais tempo e trabalhou também a mesma linha, muita concentração em botânica, mas também zoologia, etologia, astronomia. Ele fez uma das maiores expedições empreendidas por um particular aqui para a América, e aí foram 5 anos de expedição, chegou beirando o Brasil e tal, mas principalmente a América do Sul, a América Latina. Depois voltou, foi à Ásia, então ele veio à América, igual o Marggraf, e foi à Ásia, igual Steller. E aí depois fez uma série de publicações, enfim. Então são essas 3 personalidades que eu pesquiso, e aí tem alguns dados, alguns exemplos que eu trouxe aí, de como que a gente pode estar aprofundando, trabalhando, levantando os dados sobre essas personalidades, né? Para você também, Roberto. Em parafatologia, na página 13, terceira linha, poderia falar de que forma se passa a discriminação psicométrica? Terceira linha, página 13. É o final da terceira linha. A discriminação psicométrica. Ela quer saber como, se você pode falar de que forma se passa essa discriminação. A discriminação psicométrica é, à medida que a gente vai levantando dados,
algo que enriquece muito a pesquisa é a gente apurar ou procurar qualificar, prestar muita atenção na sinalética energética. Então, a sinalética é algo bem pessoal, particular, que a gente vai desenvolvendo conforme a pesquisa que a gente vai fazendo. Então, tanto a sinalética na hora que você está lendo o livro, que é uma das principais fontes de informação de pesquisa. A sinalética na psicometria de ambientes. Então, como eu falei antes, a paisagem, o local, obras, né, residências. Então, a gente tem que prestar atenção como que a gente reage, o nosso corpo energético, o energossoma, diante da presença nesses locais. Claro que aí tem as técnicas de, vamos dizer, você não se deixar levar, às vezes, pelo entusiasmo da pesquisa, né? Essa é um tipo de pesquisa que realmente mexe com o passado, mexe com a evocação, né, é a curiosidade da pessoa. Então, a gente tem que ter aquele ritmo, se esforçar, né, para manter uma estabilidade, para ir fazendo essa prospecção e refinando a sinalética. O que vai ajudar nisso? Prestar atenção como reage a pessoa, mas ver a repetição disso. O quanto que isso, de acúmulos de repetições em relação à sua sinalética, ocorre ao ler tratados, ou a história, ou a biografia daquela personalidade, ao fazer a prospecção no local onde a pessoa viveu. Então, com base nisso, você vai enriquecendo, vamos dizer, acho que eu chamei no artigo aí um pool. Pool é o conjunto, né? Um conjunto de sinaléticas relacionadas àquele tema. E aí você, então, vai ficando mais traquejado em discriminar, fazer essa discriminação psicométrica, né? Não, o que é... Às vezes você está fazendo uma pesquisa, tem a discriminação, mas é relativa a outra pessoa, porque, né, tem outra pessoa ou com sexo ou com sim ligado àquele tema. Mas aí que eu volto a falar, o acúmulo das vivências aí vai deixando a pessoa mais tranquila em relação ao tema. Ok. Também na página 13, na efeitologia, você poderia comentar sobre o efeito laçada das assinaturas pensênicas, atraindo publicações e leitores afins ao pesquisador. Esse efeito laçada aí, eu pude refletir sobre isso quando eu achei um dos livros do Humboldt. Na verdade, a principal obra dele, quando estava indo... Eu nem pensava que conseguiria a obra-prima, assim, a primeira edição, né? Mas aí, caminhando na Alemanha, escolhi algumas cidades para visitar e fazer essa prospecção. Numa delas, realmente, aí, todo o encaminhamento, ao chegar na cidade, sinaléticas, inspiração de ir na biblioteca, depois pegando as indicações com o bibliotecário, aí depois livreiro, e aí você vai chegando, vai montando, né, um roteiro que acaba aquele livro chega até você de alguma forma, né? Foi até interessante. Tem que contar um caso aqui, que o professor Valdo sempre fala de uma técnica que ele usava, tipo, que é meio que a técnica no estilo judeu, né? De ver o que é que interessa mais, aquilo que é mais valioso, aquela obra, e aí colocar meio de lado, e aí você, né, depois, né, conversa, examina toda a livraria e tal, e aí depois, né, vê se baixa o preço daquela ali. Então deixa ela meio de lado e vê se coloca ela no final, né, como uma rebaba. E aí, então, nessa cidade foi Göttingen. Eu cheguei buscando, né, um dos livros do Humboldt. E aí, quando a pessoa me traz uma edição da época mesmo. E aí, o livreiro me trouxe. E na hora que eu peguei o livro, que eu senti as energias e tudo, aquele monte de energia, eu disse, eu quero esse aqui. Quanto que é? Eu nem perguntei qual é. Então, mas teoricamente, tecnicamente, eu estava todo, né, todo controlado, assim, todo... Mas você vê, na hora, ali, poxa, eu pensei, poxa, aí, vai que chega alguém aqui, depois na hora, eu pensei tudo isso ao mesmo tempo. Pô, vai que chega aqui alguém e leva o livro na minha frente. Não, eu vim aqui, né, tão longe e tal. Mas só um exemplo para ilustrar
mas assim, que o livro acaba chegando até a pessoa, né? Então, um dos objetivos também de escrever, de fazer essa pesquisa e colocar tudo em livro, é que realmente o material em si, publicado, ele é sem dúvida, sem sombra de dúvida, um elemento de rapport que é inigualável, né? Ele acaba chegando até você. Roberto, aqui na tipologia, você enumerou 25 tipos básicos de insertos retrobiográficos. Quantos desses 25, qual seria o número mínimo que justificaria você aprofundar uma pesquisa? Um número mínimo para a por exemplo, você identifica alguns aqui e outros não. Tá. Né? Quantos itens você acha que justificaria um investimento maior nessa pesquisa? Não tem esse número mínimo, não. A questão é ver a qualidade da informação e a repercussão em você. Eu comecei aí com o básico mesmo, é a associação simples de ideia. Então, você vê se aqueles traços de personalidade, ou né, o que é referido naquele livro, se bate com você. Então, aí, essa classificação eu fiz depois de acumular uma série aí, de recortes, né, de fragmentos. Mas não há esse mínimo. A questão é ver, por exemplo, juntar, né, a associação simples, mas a questão parapsíquica, ou seja, no meu caso, que tenho mais experiência um pouco, é em relação à sinalética. Se a sua sinalética, por exemplo, vai dar alguma repercussão naquele sentido lá. Se começa a chegar, vamos dizer, você sente algum incentivo por parte extrafísica, ou há repercussão, né, energossomática, a respeito daquela pesquisa, então já é sinal que vale a pena você continuar levantando. Eu fui fazendo isso de uma maneira até também despretensiosa inicialmente. Eu fui associando. Um primeiro levantamento, eu julguei o seguinte. Então, o primeiro livro que eu peguei, eu falei assim, ó, se eu encontrar uns 20 traços semelhantes, eu acho que vale a pena eu aprofundar a pesquisa. Aí foi até um desses livros aqui, esse aqui que apareceu lá no Heterocrítica. Então, aí, de 20, da minha perspectiva inicial, eu levantei 40 inicialmente. Então, apareceram 40. Isso já me chamou a atenção. Bom, então, vale a pena eu dar uma levantada, uma aprofundada nisso aqui, porque já mostrou. Agora, cada um tem que ver o seu. Por isso que, né, eu estou dando aqui alguns exemplos, mas, a princípio, ó, não se preocupa com esse número mínimo aí, não. Roberto, na Principiologia, na página 13, na segunda linha, você coloca o princípio da responsabilidade da autocomprovação seriexológica. Você pode aprofundar para a gente sobre esse princípio? Esse aí também, eu considero também um dos mais sérios, é um momento crítico, né, que você tem que, primeiro, a questão da personalidade de ser ou não, isso vai dizer respeito principalmente à pessoa. Se é mesmo ou se não é, as repercussões vão recair sobre ela. Então, você tem que, assim, trazer para si essa responsabilidade. E outra coisa, né, esse é um sentido. O outro você vê o histórico, né, do que as pessoas fizeram, o estilo, a produção, e você assumir a responsabilidade diante disso também. De ser, assim, o que ela acertou, o que ela errou, tudo falhas. Então, esse princípio aí, a responsabilidade é integral. Então, isso leva, por isso que aí tem a ver com a questão do mito e tal. Eu não vejo, assim, a pessoa quebrando e assumindo essa responsabilidade, assim, como se fosse, beleza, estou aqui, que bom. Ou que, não é questão de bom ou não, mas assumir isso e bancar todas as repercussões que podem, que devem ter, né? Então, porque você tem mil expectativas. Em termos de biografia, você sabe, né? Depois que a pessoa morre, a gente está tratando de retropersonalidades, aí tem um monte de exaltações, tem a turma do contra, então tem extremos, né? Você vai encontrando extremos, aí, poxa, até você pesquisar bastante, você fazer confrontações, porque nem tudo que está na biografia é exatamente como que era a pessoa. Então, às vezes, é carregado tanto para mais quanto para menos.
E aí você tem que ir se mantendo estável nisso aí. Então, tudo isso diz respeito a essa responsabilidade. Sr. Roberto, tem outra pergunta aqui bem relativa a um tema bem parecido. Na fatologia, página 12, primeira linha também. A teletertuliana pergunta, ela coloca que ela gostaria que você comentasse a retroideia relida, reinterpretada, revivenciada e atualizada. E ela comenta que ontem, pela segunda vez, ela tive uma projeção lúcida, onde pude visitar integralmente uma casa ou apartamento. Encontrei-me em um quarto onde havia, sobre a mesa de trabalho, uma folha bem impressa com o nome de um homem e sua foto, uma imagem artística e uma data bem precisa, em símbolos beta, alfa, 2018. 2 vezes, em 2 projeções distintas, pude ler claramente essa data. Poderia me ajudar a pesquisar esse fato? Lembro-me que calculei que era dali a 5 anos. Aí o básico é você fazer a anotação e, bom, você tem que anotar, aguardar, ver o que pode decorrer a partir disso aí. Ver se chegam mais inputs. Uma questão em termos de pesquisa, né, e ligação com o parapsiquismo é ver a reincidência, né, que a gente estava comentando aqui, repetições. Então, se realmente tem algo mais significativo, vai tender a ter não só a questão de projeção em si, mas aí você pode ter sinalética, vai encontrar uma pessoa que, por exemplo, fala sobre esse assunto ou sobre a época. Então, você vai tender a ter reincidências, até mesmo porque se envolve questão extrafísica, mais pessoas, incluindo aí consciências, né, estão ligadas ao tema. Então, eles vão ter interesse em incentivar, né, ou estimular a memória a respeito daquilo, ao conhecimento. A primeira parte é a respeito de... Não, na primeira linha, ela gostaria da fatologia, que ela gostaria que você comentasse a retroideia relida, reinterpretada, revivenciada e atualizada. Então, o exemplo que eu disse aqui, eu já posso falar lá na tipologia, tem o excerto ilusório, né? Que é interessante, que é o seguinte. Então, presta atenção, o conceito de natureza aqui que apareceu na introdução do Humboldt, né? Então, ele fala o seguinte, então, o principal impulso pelo qual eu fui direcionado, pelos primeiros desafios, né, a compreender o fenômeno dos elementos naturais e sua conexão em geral, era para representar a natureza como um todo, como uma grande unidade, movida e animada por forças internas. Essa ideia da natureza integral, né, e bem conectada dentro de si, isso aí eu tinha muito claro, antes até de estudar biologia, eu fazia muitas caminhadas, então, às vezes sozinho mesmo, então praia ou floresta, e aí eu pensava muito sobre a questão de ecologia e tal, natureza. E esse conceito, para mim, era muito claro. Então, por exemplo, na hora que eu peguei aqui, então, eu estudei ecologia antes de começar a estudar biologia. E aí, quando eu cheguei lá, disse, o conceito de ecologia tem que ser reformulado. Então, não é só as espécies que interagem entre si, tem muito mais conexões e tal. Eu falava com os colegas e tudo mais. Aí, quando eu peguei esse livro aqui, que eu vi o conceito básico do Humboldt sobre natureza, eu disse, caramba, eu achei que tinha pensado tanto, tinha feito tanta reflexão e tudo. Eu estudei antes, né, para fazer biologia, e cheguei aí, esse cara roubou minhas ideias aqui, mas como, se ele veio antes de mim? Então, assim, só para ilustrar como que uma ideia, você acha que está fazendo reflexões e tendo ideias novas, e na verdade aquilo já está muito mais entranhado, é como se estivesse pululando assim, né, na sua mente, querendo extravasar. Então saía, aí caminhava, estudava, e aí realmente eram as mesmas ideias. Tanto é que depois eu nem li muito mais detalhes sobre o livro, né? A ideia, o conceito de ideia inata. Aproveitar. Claro. Roberto, aqui na página 13, no início dela, ainda no
na parafatologia, na primeira frase ao final, a autocrítica remissiva. Você pode falar um pouco sobre isso? Esse aí tem um verbete, eu não coloquei na remissiologia porque já não cabia mais. Tem um verbete autocrítica remissiva, mas então ele trata basicamente o seguinte, que é a confrontação que vai ocorrendo a partir dos dados, principalmente os dados conscienciométricos, né, de traços de personalidade. Então você quase que é obrigado a refletir sobre determinados traços de personalidade. Então você aí não tem escapatória. Então essa autocrítica remissiva é remissiva em dois sentidos. Remissiva porque volta ao passado e remissiva porque quase que te obriga, né? Eu estou falando obrigar porque é tão impositivo que você se depara com a situação que você se vê na necessidade de mudar determinados hábitos, né? Vamos ver se eu pego um exemplo. Se quer. Retificadora, né? É retificadora, ou também terapêutica. Tem um dos excertos aqui que é justamente isso, terapêutico. Ele volta... Então, vejam só. Aqui, sobre o Margraf, né? Então, a questão da insuficiência de recursos, né, recursos financeiros, de Margraf, é uma das suas poucas características pessoais mencionadas em fontes diversas. Essa mesma característica de andar duro, então, da inabilidade com a administração financeira, passa um pouco pelo Steller, o Humboldt, descascaram o Humboldt com isso, e assim, comigo tem... Assim, eu venho trabalhando, né? Mas não vou dizer que eu seja, assim, que melhorou um pouco, mas que ainda ralei bastante, até agora já ralei bastante. Mas, assim, estou um pouco mais consciente e me vendo obrigado a, poxa, eu tenho que encarar isso aí, tenho que ponderar, tenho que dar um jeito de mudança nisso aí. Então, quando você vê o impacto de uma informação que é reincidente, aí você vê, poxa, então... considerando essa hipótese aí, né, 1 século, 2, 3, e aí você com aquele traço... Então, tem outros exemplos aí, mas peguei um só, assim, que é mais geral. E aí você se vê, poxa, agora não, tem que encarar isso aí, tem que trabalhar, tem que... Agora, só aproveitando então, na página 15, quando você traz a tipologia, tem o item 12, que também tem a ver com a questão da criticidade, né? Você poderia também ampliar um pouco o item 12, heterocrítico, que é o excerto heterocrítico? O heterocrítico. Esse é um dos mais, também bem... quando são as repercussões sobre as heterocríticas das pessoas sobre você, né, sobre traço. Então, é aquela questão, assim, uma coisa é você receber uma heterocrítica, por exemplo, agora, né? E outra coisa é você receber uma heterocrítica e veio, assim, que hipoteticamente tem aí uns 200 anos ou mais. Então, você se confrontar com a situação que um hábito, né, um comportamento que você tem há alguns anos, né? Quer dizer, uma crítica que você recebe hoje, que também aquela personalidade no passado recebeu, ou recebe hoje, essa personalidade é criticada hoje pelo mesmo traço. Então, tem aqui, tem uma crítica do Schiller, para o Humboldt. Então, Schiller é aquele da Ode, que aparece na 9ª Sinfonia de Beethoven, Ode à Alegria e tal. Que fez a letra, né, não a música. Aí ele fala o seguinte aqui, não tem formado um critério definido sobre respeito a Alexander, mas vejo que, apesar do seu talento, que pese todo o seu talento e a sua incansável atividade, não passará de ser um pesquisador medíocre. A vaidade inspira todos os seus atos. Não logro em espanhol, não vejo que possa descobrir nenhuma essência, né, de interesse puro e objetivo, ainda que pareça uma ideia que peregrina, né,
vai de encontro, ainda que pareça uma ideia peregrina, o encontro com suas enormes riquezas materiais, né? Mas é de uma pobreza intelectual que me parece o maior inconveniente de dedicar-se ao que pretende. Então, na verdade, assim, está criticando a questão de vaidade ou arrogância, né? Ele destaca aqui arrogância, vaidade. Aí eu já recebi feedbacks bem incisivos assim nesse sentido. Não, olha só, arrogância desde da infância, né? Aí assim, eu venho trabalhando isso aí, mas questão aí quando eu vejo assim, poxa, mas isso não é de agora então, né? Então, isso, o peso sobre a heterocrítica que vem com a carga do passado é muito, assim, diferencial, né? Então, você não tem como assim, fugir, você fica encantoado ali. Então, não é uma pessoa ou outra que está te falando. Então, você está vendo que tem um histórico aí do passado sobre aquilo. Na mesma ótica, também o elogio que você eventualmente receba hoje, que também aquela personalidade recebeu. A questão do elogio, tanto um como o outro. Isso aqui era meio que desafeto, né? Então, ele pegou e já descascou tudo. Os elogios tem aqueles assim, morreu, também ficou, era o gênio, polímata, aquela coisa toda. Tem um monte de apelido dele que diz respeito à genialidade e tal. E não é bem assim. E vários biógrafos mostravam que era nível medíocre, mediano, assim, nesse sentido. Então, você vai, é aquela coisa do princípio da responsabilidade, né? Você tem que ir tateando e ponderando tudo isso, e argumentando. Por isso que a pesquisa biográfica ela tem que ser bem extensa e confrontativa. Tem que confrontar um monte. Você não pode sair engolindo tudo que você acha ali, que você recolhe, não. Se o Arlindo me permite, mais uma pergunta só para fechar aqui. Dentro dessa sua pesquisa biográfica, eu acho que um ponto interessante até das pessoas que estão estudando também as suas respectivas personalidades anteriores, um ponto que se bate sempre é nas relações interconscienciais, quer dizer, outras pessoas que aquela personalidade teve contato e que tudo indica, pelo menos algum percentual, possivelmente na vida atual, ela também vai ter contato. Do que você já estudou, até porque você está com 3 possibilidades aí, né, de atuação, de estudos, você já viu reflexo de personalidades que conviveram com elas e que hoje estariam no seu círculo mais próximo? Tem. Aí é um assunto mais delicado, né, porque envolve a dimensão do outro. Mas tem sim. Por exemplo, tinha uma pessoa que, assim, a maneira de me tratar, às vezes, de vez em quando, gerava uma reatividade, assim, a reatividade minha, mas pela forma dela se conduzir, né? Então, tinha uma certa carga assim, de frieza, aquele certo distanciamento, apesar da afinidade. Então, era meio, né, conflituoso, paradoxal. Então, tinha afinidade, ao mesmo tempo, tinha frieza. E aí, depois, vendo, assim, teve uma situação que deixou bastante, assim, assimilação, né? Um momento lá, um tipo de interação. E aí eu fui vendo, depois pesquisando, por exemplo, a mãe do Humboldt, era o traço específico. E até vendo depois, né, a aparência da pessoa, tudo, era até parecida, o temperamento quase o mesmo, a maneira de tratar e até as repercussões, né, como que ele reagia, depois como que reagi. Então, eu fiquei pensando bem sobre isso aí. Então, tem outras pessoas também que a gente vai desconfiando, né? Eu já cheguei, tem uma ou outra que eu falei, já cheguei a falar para a pessoa, desconfio que você é fulano mesmo, não tem jeito. Olha só, fulano era assim, teve, por exemplo, tinha uma afinidade boa comigo, e aí a pessoa já começou a reconhecer, assim, a admitir essa possibilidade. Então, naturalmente, vão havendo esses reencontros. Isso aí vamos dizer, infugível, né? A gente não vai fugir disso aí, não. Isso aí é Roberto, pode falar. Depois eu Roberto, pergunto. na fatologia, a 7ª linha, se podia falar, por favor, sobre aprofundamento das ideias esboçadas em vidas mais primitivas? Isso é bem interessante também. Tem uma atividade, às vezes a gente pensa em alguém, né, e acaba
encaixando aí. Tem uma atividade que a gente faz aqui, já fez muitas vezes no CAEC, que chama A Natureza do Cosmos, que é justamente passar a trabalhar a questão, um curso, né, um mini curso, que a gente trabalha a questão de integração do que é a natureza aqui, desde os seres mais primitivos, plantas, os animais, a ecologia em si, e a gente parte até fazer observações astronômicas. E aqui, ó, por exemplo, aí pesquisando o caso do Margraf, aí vem aqui, eu até estava comentando com o Janer a questão do que esse curso chama, então, Natureza do Cosmos, né? Aí aqui o biógrafo fala do Margraf. Como ele utilizou o mesmo método em História Natural e Astronomia, pois o céu era encarado por ele como parte integrante da natureza, juntamente com a flora, a fauna, as terras e os seus nativos. Forçoso é concluir que ele já era precocemente um astrônomo na acepção moderna e atual. Né? E aí ele sai comentando, né? Mas veja, essa concepção, então, poxa, a gente achando que também estava abafando, né? Que a gente tem que passar a ideia de integração, natureza e cosmos. E esse curso ainda existe, e vai ter agora em julho, hein? Fiquem atentos. Julho. E, então, vejam, essa concepção tem aí pelo menos uns quase 400 anos, né? De ideia que a gente vem trabalhando nesse sentido aí. E também na tecnologia segunda e terceira linhas, a técnica da prospecção da retroforma holopensênica, quer dizer, ligada ao teu verbete. Né? A técnica da prospecção da retroforma é assim, é você fazer, como eu falei, uma viagem de prospecção para o local com a intenção baseada nas pesquisas que você fez até aquele momento. Então, você amadurecer a pesquisa, levantar uma série de dados para que te possa dar mais segurança, em primeiro lugar, tranquilidade e objetividade. Vamos fazer uma viagem simplesmente, né, turística ali, de oba-oba. Então, essa técnica de prospecção é justamente nisso aí. Então, por exemplo, eu não só fiz viagem à Alemanha, não. Eu fiz viagem até Recife, que é a minha cidade natal. Já fiz, né, a Aline até me acompanhou em algum. A gente já fez a viagem com foco também em levantamento de informações específicas. Não, eu quero levantar. E aí, por exemplo, na pousada que a gente ficou, um dos exemplos, né? Que isso tudo lá em Recife. Eu sendo de lá, morei, né, nasci e morei muito tempo lá. A gente ficou numa pousada, né, que tinha o quê? O quadro da parede, eu não lembro se era do Steller, do Margraf, mas tinha uma gravura lá com a de um dos ditucujos, dos pesquisados. O quadro lá com o Margraf, claro. E aí, nisso, a gente eu encontrei livro, eu encontrei outras informações pertinentes a respeito que enriqueceram a pesquisa. Então, veja que a confluência tende a enriquecer se você faz uma viagem planejada. Na Alemanha, enfim, eu voltei da Alemanha com muito mais dados do que eu fui preparado. Né? Agora, só última coisinha. Vai lá. Desculpe eu ser enxerido, mas dessas personagens aí, você tem hipótese de ter sido alguma que se citou aí e tal, da Alemanha e tal? Minha hipótese principal é que eu seja o quarto elemento. Ou seja, os três são a mesma pessoa e eu sou o quarto elemento. É isso que eu estou colocando, eu vou colocar no livro e essa trajetória de pesquisa sobre isso aí. Personalidade. O quarto elemento. Quarta personalidade consecutiva. Em termos de naturalista, né? Professor Roberto, em tecnologia, página 13, o Tertuliano pergunta, você poderia expandir a técnica do levantamento metabiográfico? O levantamento metabiográfico também é interessante, é importante. Vou propor um outro verbete só sobre metabiografia, porque, na verdade, eu nem sabia que tinha. Uma das únicas metabiografias que existem é sobre o Humboldt, porque, assim, como é aquilo que eu estava falando, se escreve tanto, tem os extremos, né? A favor, contra, de uma linha, outra.
No caso do Humboldt, por exemplo, até a linha nazista se aproveitou das ideias dele. Então, a metabiografia é pegar o quê? Justamente todas as derivações que uma vida propiciou, ou que desencadeou. Então, você pesquisou numa linha lá, num determinado assunto, seja medicina, nesse caso a história natural, na política. Então, tiveram várias derivações, aquilo que você fez, a sua obra, é só ver. É porque ainda não se publicaram muitas coisas. Se você pegar, por exemplo, igual a gente está discutindo esse final de semana, Platão. Olha a metabiografia de Platão, que loucura que não é. Entende? Então, tudo que é derivação das linhas que surgiram a partir daquelas obras iniciais. Então, tem a técnica da metabiografia é ver que efeitos, né, tiveram e que rebate, como que você se encontra em relação a esses efeitos. Né? Qual que é o seu posicionamento no meio dessas várias linhagens? Né? Onde é que você está nesse meio, pegando rebote? Aí que eu falei lá, tem a assinatura, o rebote, né? O efeito rebote, o efeito laçada. Né? Onde é que você se situa no meio disso tudo aí? Então, tem que ter uma linha de coerência. Né? Eu queria ainda estudar mais metabiografias, mas eu nem mexi muito com isso. O meu foco ainda está sendo o levantamento conscienciométrico, claro, né, e os associados a isso aí na pesquisa. Mas metabiografia, eu creio que dentro dos estudos, acho que tem o pessoal aí da seriexologia, é algo que vai crescer bastante aí. Quer dizer, não é um neologismo, né, professor Roberto? Não, então, isso é bom lembrar. E a gente expandindo o conceito para o paradigma consciencial. Porque metabiografia traz muita informação a respeito do que seria o autorrevezamento. Então, pega a linha do autorrevezamento. E até mesmo da questão da colheita intermissiva, terceiro tempo. Então, tem, na verdade, vários conceitos de ponta da conscienciologia ligados a isso aí. Outra pergunta, da mesma teletertuliano. Em tipologia, página 15, poderia expandir o item 22, retromnemônico? O retromnemônico. Então, esse aí é também interessante, é você encontrar indícios de como que a personalidade pode ter tido lembranças do passado. Então, aqui dentro, das conclusões que eu tirei, que eu tenho tirado, né, da minha pesquisa até agora, é que, gente, todo mundo tem indícios de retrobiografia. Eu parto desse princípio. Eu acho que eu nem coloquei isso aí, mas, olha, pelo que eu vejo de tendência à repetição, a repetição, assim, não é a pessoa ficar fazendo a mesma coisa, condicionamento, mas as circunstâncias, as afinidades, isso aí não muda, porque a pessoa ela não vai assim, renasceu, dessomou, renasceu, mudou radicalmente. Não muda, a gente vem discutindo isso aqui, né, há algum tempo. Então, praticamente, todo mundo tem indícios. Agora, a questão é ver se é o momento de investir, de pesquisar. Daí é outra história, né, a questão da priorização. Se eu ler aqui só um comentário aqui, ó, sobre esse retromnemônico. Esse aqui diz respeito ao Humboldt, que é o seguinte. A natureza em toda parte fala ao homem numa voz que lhe é familiar. A cobertura de tufa do solo, musgo e samambaia antigos alastram suas raízes pelas árvores, as torrentes jorrando das ribanceiras de rochas calcárias. Em suma, a concordância harmoniosa dos tons refletidos pelas águas, pela vegetação e pelo céu, tudo lembra ao viajante sensações que ele já teve. Aí eu li isso aqui, passou, eu marquei, mas assim, aquela história, dá uma repercussão, aí eu achei, é pela descrição. Aí eu parei para refletir e vi, não, mas ele estava tendo primeiro contato com as florestas tropicais aqui na América. Então era o primeiro contato, então ele estava descrevendo sensações como se ele já tivesse vivenciado aquilo. Então, esse indício, aí eu pensei, caramba, então é isso mesmo. Então, as pessoas, a gente tem no dia a dia indícios retromnemônicos,
E muitas vezes passa desapercebido. Então, aí, muitas vezes a gente relata, né, quando a gente tem uma antipatia, simpatia gratuita pelas pessoas, isso aí também é efeito retromnemônico. Então, eu peguei isso só porque isso reforça a hipótese que o Humboldt seja o Margraf, que teve aqui e desvendou muita questão de floresta tropical, né? Ele fez várias expedições sobre as florestas nossas aqui. Deixa eu falar aqui uma pergunta de um teletertuliano. Na verdade, é uma pergunta genérica, não é? Ela está perguntando se não terá mais megaforização às quinta-feiras. Não vai ter, gente. O professor Valdo, ele realmente não vem mais às tertúlias. Então, também nas quintas-feiras, né, nós vamos estar dirigindo, coordenando as tertúlias, tá certo? Então, não vai ter mais. E tem também uma outra pergunta, uma sugestão, na verdade. Ele coloca assim: na minha opinião, é importante descentralizar e democratizar mais as tertúlias, dando espaço aos outros pesquisadores para dirigir os debates dos verbetes. Penso que todos ganham. Não ficou muito claro qual é a sua colocação, mas eu queria enfatizar o seguinte. Na verdade, a estrela, né, da tertúlia é o verbetógrafo, tá certo? Quantas perguntas aqui o professor Roberto já respondeu? Então, na verdade, o nosso papel aqui, né, da IC de Verbetografia, assumindo essa tarefa, é de mediação, é de facilitação. O melhor modo de participar das tertúlias é você escrever o seu verbete. Então, justamente por isso que foi criado essa ideia tão inteligente, né, bolada no nosso curso intermissivo, e justamente da ideia da mega-gestão grupal, que é a enciclopédia. Qual que é a inteligência evolutiva maior disso? Permite que quem quiser participar, dentro das ideias da conscienciologia, é totalmente aberto, né? Então, eu acho que você não tem ainda, pelo que eu entendi aqui, o verbetógrafo o tertuliano não tem verbete, ou não é ainda verbetógrafo. Então, eu convido você a propor um título. Se quiser, se você não tem, eu acho que você não tem ainda. Se você já tem, você termina logo o seu verbete. Mas, se você não tem ainda título, você pode propor. Você tem várias técnicas, tem manual de verbetografia, você tem o programa verbetografia. E essa democratização, né, como você está propondo, de democratizar mais as tertúlias e os debates, sinceramente, eu acho que a melhor maneira é através da ideia em si. Porque o objetivo aqui do tertuliário é debate de ideias. E quem que é o carro-chefe debatedor das ideias é o verbetógrafo diário, tá certo? Então, fica o convite aí para você. E eu acho também, concordo, que todos ganham com isso, né? Justamente essa participação coletiva. A gente tem a proposta feita pelo professor Valdo, a partir daquela visita da Serenona Monja. Penso que vocês todos já devem saber, né? Mas, inclusive, está escrito isso no verbete do DAC Legadologia, que foi publicado, se não me engano, no sábado passado. E dentro desse verbete Legadologia, ali está bem explícito, né, o convite, a proposta dos 500 verbetógrafos, e que isso apareceu a partir de uma visita da Serenona Monja, na qual ela colocou a responsabilidade, lembrou o professor Valdo a responsabilidade dele sobre o que ele já tinha feito nessa vida dele, né, que nenhum outro serenão teria feito do jeito que ele está fazendo, né? E chamou a ele a responsabilidade disso, e também, por respingo, né, direto, a nossa participação e a nossa corresponsabilidade nesse trabalho, tá certo? Então, é isso, gente. Eu acho que, vamos lá, verbetógrafos, né? Então, você está convidadíssimo a participar das tertúlias, por enquanto, em primeiro lugar, claro, como teletertuliano e depois como verbetógrafo, tá certo? Bom, tem também uma pergunta, professor Roberto,
Parafatologia, página 13. Na penúltima linha, a pergunta é se você poderia explicar e dar exemplos sobre o gatilho retrocognitivo. Página 13. O gatilho retrocognitivo é um outro... Isso foi citado já no... Tem um verbete do professor Valdo, mas quem trabalhou um verbete somente sobre isso, o professor Pedro Fernandes, tem um verbete só sobre gatilho retrocognitivo. Vale a pena dar uma avaliada. Mas o gatilho retrocognitivo é quando, por exemplo, um excerto desse, ele desencadeia uma rememoração. Então, abre a tela mental. Eu também falei um pouco mais anteriormente, a ativação da tela mental. Então, quando o gatilho é o fator desencadeante. Então, na hora, são inúmeras as possibilidades de gatilho, né? Você recebe um objeto, lê um trecho, encontra uma pessoa. Então, você visita um local. Então, você tem N possibilidades, uma imagem, uma figura. Então, está muito associado à questão do excerto aí, né? Então, o gatilho é o fator desencadeante. Aí vale a pena dar uma olhada no verbete do professor Pedro aí. Roberto, Tânia Guimarães. Oi. Página 15, na tipologia. Por favor, você pode desenvolver a número 2? O número 2 da taxologia? Não, da tipologia. O autoanalítico. Quando envolve impressões produzidas pelas autocríticas realizadas no passado. Tem aqui. Então, quando você já pensou sobre aquele assunto, né, sobre aquele tema, algum feedback, igual eu coloquei aqui, algum traço de personalidade, que já foi te dado um feedback, e aí você pensa, já chegou a refletir sobre aquele assunto. E aí você lendo, dentre as várias possibilidades, né, de similaridade com aquela personalidade, você vê e encontra que ela também fez alguma autorreflexão sobre aquilo. É o caso aqui do Steller, quando ele coloca o seguinte. Então, aí o Steller admitia a necessidade de se qualificar melhor e recolher o seu orgulho. Na realidade, ele tinha que obter... na verdade, ele já tinha obtido aquilo que ele mais desejava, que era fazer uma viagem. Então, o Steller tinha um temperamento assim, meio exigente com as coisas, e era também determinado e bem exigente. E também ele tinha tido esse feedback de, quer dizer, arrogância, orgulho. E aí, na hora que eu li assim, caramba, ele também passou por isso, né? Então, de ter o feedback e ter que refletir sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Então, está aí, o autoanalítico é quando você rebate, né, aquela reflexão do passado é rebatida no presente. Então, isso dá um impacto maior em termos de reflexão. Aí você tem que correr para mudar, se organizar, enfim. E você coloca isso como uma confirmação. Quer dizer, mais confirmações, mais mais um item... Aumentando a ideia, né? É mais um item que corrobora... Então, se você teve um feedback nessa vida, já teve alguém que te falou, e no meu caso, por exemplo, de criança, alguns feedbacks sobre personalidade, eu lembro de ser chamado a atenção e tudo. E você vendo nas personalidades, você encontra várias semelhanças, mas algumas, igual essas que eu estou colocando aqui, são bem pontuais. Então, claro, aí isso tem um peso diferenciado, né? Mas, claro, o que vai reforçar a tua relação com aquela personalidade não é só a semelhança do temperamento, né, do traço em si de caráter, mas o conjunto. Então, você tem que ver isso dentro de um conjunto. A sinalética, a rememoração, você vai pescando tudo que dá. A gente tem que... É a garimpagem, igual eu coloquei aí. A gente tem que garimpar o que for, assim, o que tiver de disponível. E aí você vai criando aí um banco de dados que vai te dando mais, vamos dizer, tranquilidade para encarar aqueles fatos, né? Roberto, continuando nessa linha ainda de ideia,
No item 24 da tipologia, você fala do temperamento, né? do tipo temperamental. Como é que você fez na sua pesquisa para fazer essa pesquisa de temperamento? Porque o que eu já tentei ver de personalidades que eu procurei, não é muito fácil que se encontre o temperamento, principalmente porque elas são muito focadas nas obras que o indivíduo fez. Então, que tipo de material você encontrou as referências relativas ao temperamento? Seriam biografias? Não, a boa base de dados sobre as personalidades são biografias, mas no decorrer das pesquisas, até também conversando com as pessoas, vendo a ênfase que o professor Valdo sempre deu, questão temperamento. Eu fui pesquisar temperamento, e até se tem gente aí da psicologia pode comentar, tem muitas definições, é uma área meio plumbe assim, mas tem vários trabalhos nessa área e tem vários indicadores. Então, no meu livro, inicialmente, eu cheguei a levantar 300 indicadores de temperamento. Procurei detalhar muito. Depois passei um pente fino, fui filtrando, então tem cerca de uns 200 indicadores de temperamento. Então, aí, claro, tem a ver com caráter, alguns autores diferenciam, né, temperamento e caráter. E aí eu fui pesquisar a fundo realmente o que é o temperamento e quais são esses indicadores. Aí isso, sem dúvida, passou a pesquisa para um outro patamar. Porque aí eu sabia o que estava lidando, sabia o que eu estava buscando, né? Que eu estava procurando esses traços. Então, nas biografias, eu fui procurando levantar o que eu podia nesse sentido aí. O foco da pesquisa biográfica, por exemplo, eu contextualizei, eu vi o Zeitgeist de época, eu vi o que ele produziu, mas, por exemplo, eu não cheguei a me dedicar ainda nas obras de cada um deles. Eu não pesquisei a fundo, eu sei que eu vou encontrar mais coisas, mas um foco que eu coloquei como prioritário foi de temperamento, e para isso eu tive que pesquisar temperamento, uma série de artigos, livros, dicionários, fui ao Locico, levantei uma série de conceitos, definições, enfim, a respeito da questão do temperamento. Então, a partir daí, por exemplo, vou colocar aqui um dos traços, um exemplo, né, do Humboldt. Um traço principal de sua maneira de ser, que determina toda a sua personalidade, e surge sem compromissos, ou seja, no sentido que aqui está em espanhol, né, no sentido sem repressões, era a sua liberdade e independência, complementariamente à própria responsabilidade. Então, esse traço, vamos dizer, de liberdade e de independência, não sei se alguém aqui pode corroborar, se realmente existe, isso aí sempre foi muito marcante, inclusive desde também da infância. A gente tem que olhar muito a infância. Por isso que depois eu fui caindo a ficha, né? Quando fiz a viagem à Alemanha, bateu muito a questão de infância. Eu fui chegando lá, mas caramba, o que está mexendo com a minha memória, a questão de infância, no sentido, uma pressão, entre aspas, né? Mas aquela aura, assim, de rememorar a infância, aquele clima. Aí depois, claro, lá eu tive algumas rememorações, mas eu lembro que esses traços básicos que estão associados ao temperamento já aparecem muito na infância. Claro, aí você rebaixa para o presente, se isso permanece, né? Você não consegue tirar. Igual ali tem alguns que eu falo, negócio da piada, né? Assim, tem traços que você, não, eu prometo, quem convive comigo, eu já prometi várias vezes a alguns amigos meus, não vou fazer mais trocadilho nem piada, vocês vão ver. Aí dá meia hora depois, pronto, já escapou. Mano. Então tem traços que são muito arraigados e você não consegue quase que fugir. Claro, a gente vai procurando burilar, né? Mas sem dúvida, fui pesquisar temperamento. Aí eu coloquei, isso aí vai sair publicado, que eu pesquisei desses indicadores, né? Que não dá para falar aqui, mas assim, na faixa, na média, tem 200 indicadores que vão servir de referenciais. Espero que o pessoal, quando lê aí, fizer heterocrítica, possa enriquecer e detalhar mais isso, né? Eu não me dediquei igual um especialista, um psicólogo, mas o que eu fiz me ajudou muito a focar, centrar a pesquisa na temperamentologia, né?
Roberto, Ok, obrigada. aqui na página 15, em taxologia... Chegou a minha vez ainda. Ah, desculpa, quer falar? Vai, Pilar, vai Então- você então. Então eu vou. Eu vou porque surgiu uma sincronicidade interessante que eu sublinhei aqui. Falei, vou perguntar sobre o item 23, que é o tipo somático. E aí a Tânia perguntou sobre o retromnemônico e a Cris sobre o temperamental. Então agora só falta como foi manifestado tudo isso nos seus retrossomas. Se é possível, Roberto, se é possível, pegar algumas características somáticas dessas personalidades e com a atual, assim, né? Seja ou não o Roberto Leime, mas assim, que características foram assim semelhantes devido à etnia, à região onde viveu? Primeiro, assim, da genética, né? Os 3 alemães, e eu tenho parte da minha carga genética de força, que é o Lyme, da família, vem da Alemanha. Mas tem, por exemplo, o perfil somático, né, dolicocéfalo, que o Humboldt, que é o último deles, tinha, e ele também. Né, a tendência, por exemplo, os 3, tem lá, eu coloco nos estudos do temperamento, fala do perfil esqueleptossômico, se eu não me engano, que tende a ser mais magro e esguio do que mais baixo, atarrancado. Então, isso aí permanece nos 3 e permanece em mim. Agora, tem um outro motivo que eu coloquei o somático, que era o seguinte, tem outros 2, né? Um eu coloquei, até eu falei no fórum da TENEPS, que uma das técnicas que eu fiz, quando uma coisa que me chamou a atenção, foi nos primeiro curso de projeciologia, na clarividência eu visualizei um holandês. Caramba, será que eu tenho relação com a Holanda e tal? Aí tá. Aí aquilo me chamou a atenção porque o holandês, a figura fixava mesmo, assim. Aí tá. Aí eu fiquei, primeiro curso e tudo mais, não, vou repetir esse negócio de clarividência, eu quero enxergar mais as coisas. Aí eu ficava sozinho em casa fazendo clarividência no espelho, e ver o que aparecia, né? E aparecia uma figura, a figura que aparecia era parecida comigo, sendo com a pele mais branca, assim. E isso era reincidente. Caramba, será que sou eu quando... Será que é alguma consciência? Ou sou eu quando no extrafísico, né? E aí, quando eu fui à Alemanha, isso praticamente mais de 10 anos depois, um livro que eu peguei do Humboldt, tem lá a figura que aparecia na clarividência, no espelho, era muito similar a isso. Então, isso aí deu um impacto, aí realmente foi mais um item. Era isso que eu queria saber, assim, o que você sentia quando você percebia algum traço muito semelhante? Agora, não é assim determinante, né? Mas há uma semelhança. Sim. Agora, um outro motivo que eu coloquei o somático, também não foi bem isso, era a respeito da rememoração. Quando eu vi as primeiras descrições do Humboldt, eu via que eles falavam, ele tinha olhos azuis, tá? Descrevia, né? Com olhos azuis, tá? Aí não descia aquele negócio de olhos azuis. Eu nunca tive olho azul, né? Não, não só isso, não só por mim, mas aí não descia. Aí eu encontrei um livro aqui, vejam só. Aí o Humboldt teria 1,72 m, tal, cabelo castanho, olhos cinza. Eu sempre desconfiei que era azul cinza, né? Não, mas não era azul, era azul cinza. Interessante. Aquilo na minha memória, aí eu li, quando eu li um livro, uma das biografias também mais completas, aí o cara detalhou mais, não, olhos cinza. Depois eu vi posteriormente que os índios apelidaram ele de homenzinhos de olhos cinza, né? Mas eram os índios, era aqui uns índios da Colômbia, mas eram os índios, não eram índios baixinhos, eram aqueles índios tarracudão, mais de 1,80 m e tudo. Então ele tinha 1,70 m, não era muito baixo, né? Mas aqueles índios lá, gigantões, chamavam ele de homenzinho de olhos cinza, né? Tirando... Agora, então esse negócio da somática, isso aí me pegou, porque era uma rememoração, um tipo de rememoração que eu tinha,
que não bateu com a descrição biográfica, assim, superficial, e aí na hora que eu aprofundei vi que, de fato, não era azul, era cinza. E outra coisa, Roberto, então, porque aí foi uma linha de gênero masculino. Você acha que haveria, assim, uma dificuldade maior de reconhecer o gênero feminino? Eu acho, isso é uma hipótese que a gente precisaria aprofundar nos estudos da seriexologia, né? Como trabalhar essa questão. Porque da mesma forma que tem pesa a responsabilidade só de pensar em assumir uma determinada personalidade, seja ela tenha sido famosa ou não, isso ou aquilo, só aí já tem um peso de responsabilidade. E assim, eu notei que sempre houve um crescendo de amadurecimento, de assumir aquela responsabilidade, né? E aí eu vejo que é uma informação meio brusca, né? Você se readapta a conviver com aquilo, porque ao mesmo tempo que está falando do outro, é falando de você, igual eu citei alguns casos aqui, né, de traços de personalidade, aquilo rebate que é você mesmo, mas ao mesmo tempo é o outro. Espelho, então, né? há um timing de transição aí para você ir assimilando aquilo tudo e se reconhecendo dentro desse contexto. Então, eu vejo que a informação de mudança de gênero seria uma das informações assim, meio impactantes para a pessoa se acostumar com aquela ideia, né? De ter passado por essa transição. Roberta? Seria Roberta agora. Posso perguntar? Uma brincadeira. Sim, vai, Neida. Roberto, na página 15 de taxologia, você fala aqui do item 2, que é um modo indireto de conseguir esses segmentos, né? Você pode comentar como é que é conseguir esses dados em fontes secundárias? De conseguir esses dados indiretos? Com outros autores, não com o próprio autor, no caso. Então, por exemplo, aqui ó, a maioria dos exemplos que eu trouxe é de indireto. E como é que você identifica a sua personalidade aí? São biógrafos que descreveram o temperamento da pessoa, descreveram a somática, descreveram o modo de agir com os amigos, como é que era no social, por exemplo. Então, tudo isso são descrições, são falas, foram pegas de relatos de época e, vamos dizer, interpretações que historicamente foram dadas sobre atos, né, ações daquela pessoa. Não foi escrito sobre ele. O autógeno é quando aquele caso foi escrito por ele mesmo. Que a própria pessoa escreve, né? Isso. Foi escrito pela própria pessoa. Então, são duas linhas que a gente tem que se situar aí. Então, filtrar. Os dois exigem filtros, né? Então, tanto aquilo que você está lendo da suposta personalidade, retropersonalidade, quanto aquele a respeito que é citado sobre ele. Igual eu coloquei aqui. Superficialmente falava tem olhos azuis e tal, mas se eu tivesse ficado naquela informação, não ia corroborar uma desconfiança íntima que eu tinha, que de fato não era azul, era cinza. E aí, se eu não tivesse aprofundado isso, teria perdido mais uma confirmação ali, mais uma evidência, né? Então aí, claro, esse halógeno, ou seja, de outros, exige mais vastidão, né? Ok, obrigada. Atrás. Ainda na tipologia, no item 25, que é terapêutico. Isso. Eu queria saber o que você percebeu de mudanças na tua vida atual, a partir do conhecimento ou da hipótese, né, dessas vidas passadas. O que mudou efetivamente, ou que reciclagens você pôde perceber? Tem um monte de coisa assim, encaminhada em conjunto, né? Então, igual eu falei, essa questão financeira, a questão até do duplismo, a convivência prolongada. Por exemplo, a tendência a vida solteira, a liberdade e tudo, isso aí pesou muito, até a minha história, se pegar a adolescência e tudo, era a independência, vida, e se você pegar os três, vida independente, solitária e tudo, claro que com relacionamentos mais eventuais, temporários,
E isso aí tinha um peso. Então, veja, é um aspecto que tem um histórico. Agora tem outra questão financeira, né? Questão lá que é criticada, vaidade, arrogância, aquilo tudo. Então, isso, assim, são confrontações que a ironia... Eu nem deixei escapar para não revoltar. Mas a ironia, caramba, também é outro traço que um dos que eu seguro, mas então você vê, às vezes fico mais calado, mas para não deixar escapar algumas pinceladas. Agora você percebeu ou tem como hipótese o fato de que você estava aberto a essas reciclagens para ter acesso às informações? Se você não tivesse aberto a isso, será que você teria conseguido ter essas retrocognições? Ou qual a relação que você vê entre essa abertura e o... Foi bem em cima do lance. Isso que é uma abertura, sim. Essa abertura foi meio que no tapa, né? Porque, na verdade, o fator desencadeante, até falei do Mater Pensene, o que mais me pegou mesmo foi a determinação em relação à pesquisa. Eu, desde que comecei questão de pesquisa, estudo em Conscienciologia, eu tenho que ter vivência, aquela coisa, eu tenho que ter dados de mim mesmo, eu tenho que ter experiências pessoais, é o princípio da descrença. Então, isso aí me pegou bem sério, então levei isso à risca. E esse levar à risca, a determinação em relação a isso, foi exigindo essa abertura. Claro, assim, porque não é só a questão da curiosidade, né? A vontade de pesquisar e tudo mais, e a dedicação. Mas é que o abertismo é inevitável. Então, o que for, você tem que encarar, né? O que tiver de relação a outra coisa. O abertismo não só em relação ao aporte de dados, mas em relação à maneira como você se porta diante disso. Por exemplo, você tem que estar trabalhando com a hipótese, então trabalhar no fio da navalha. Então, ter abertismo para se colocar numa situação em que você tem risco de estar errado. Por exemplo, isso para uma pessoa que está acostumada a pesquisar, encontrar dados concretos e tudo, você se acostumar com a possibilidade, né, de estar errado, de se colocar numa situação de erro, que é a questão da hipótese. Então, trabalhar isso aí já foi uma questão também que levou tempo. Então, a gente tem que procurar levar tudo em conjunto, assim, para ver se não está escapando nada. Porque qualquer brecha, assim, tende a pegar e você desmotiva, ou você tem tanto a evocação positiva, a situação positiva, quanto negativa. Então, você tem que encontrar aquela linha ali, se determinar por um aspecto, que era, no meu caso, levantar dados concretos sobre mim mesmo. Outra coisa que eu sempre levei a sério é essa abertura começou a se dar a partir de uma pesquisa conscienciométrica. Eu nunca pude esquecer isso. Questão do conscienciograma, a partir que eu foquei, poxa, isso aqui é muito sério. Depois que foi publicado, né, a gente fez os cursos, a primeira leitura do conscienciograma, disse, caramba, isso aqui é muito sério, tem que ser levado a sério. E aí eu refleti muito, eu vi que o crescimento da pesquisa, ele se deu muito a partir daí. E eu não larguei esse fio, essa raiz. Então, assim, para identificar o que eu tenho como personalidade, o que é que eu preciso melhorar. E aí foi o tempo todo. E aí veio crescendo, então a questão maior não é assim, foi ou não foi, fulano, assim, isso vai acontecendo com o tempo, mas o que de fato você é. Até já brinquei numa pergunta em outros congressos aí. Então, qual a melhor pergunta no estudo da retrocognição? Qual a pergunta mais séria? Ou a mais correta, né? É saber quem fui eu ou quem foi eu. Porque quem foi eu é ele, né? A outra personalidade. Quem fui eu, sou eu lá dentro. Então, qual que é a mais séria? O que é que vocês acham? Qual que é a mais séria? Qual que é a prioritária? Não é nenhuma das duas. A pergunta mais séria e correta é quem sou eu. Então, esse foco aí, isso me segurou o tempo todo. Professor Roberto, a gente tem então uma outra pergunta. Em Codigologia, na página 13, na segunda linha.
Códigologia. Se você poderia expor sobre os elementos que constituem o código de conduta do pesquisador seriexológico. Isso aí é bem, tem várias sutilezas, né? Isso aí a gente eu preciso também, enquanto outras pessoas que pesquisam, a gente precisa detalhar mais isso. Mas, por exemplo, que a gente começa primeiro evocando situações do passado que não só tem relação com você. E quando eu comecei, por exemplo, claro, você começa uma pesquisa com mais dúvidas, né, do que respostas. Aí você aumenta o número de respostas, mas aumenta, claro, um monte mais de dúvidas. Mas as dúvidas que vão aumentando são menos em relação a gente mesmo, né, menos em relação a gente mesmo, mais em relação ao contexto, aos outros, entendeu? A gente inevitavelmente vai deixando de ser egocêntrica, nesse caso da pesquisa aqui. Então eu vejo que, primeiro, em relação a você e as outras personalidades, esse respeito. Eu pensei muito seriamente nisso. Então, será que eu estou assumindo, né, uma personalidade, a falsidade ideológica, né? Eu me preocupava muito, será que eu estou assumindo uma personalidade que... Estou dando esse furo de assumir uma personalidade que não sou eu e tal, estou fazendo esse forjar de situação? Então começa por aí. Então você respeitar a retropersonalidade, a pessoa que viveu naquela época lá. Depois, as pessoas que conviveram com eles, tanto afetos e desafetos, então trabalhar isso e trabalhar hoje. Então, por exemplo, o fato de respeitar as pessoas que você começa a identificar ou começa a levantar suspeita. Então, assim, que não é você, levantei a suspeita lá sobre Rose. Chega lá, Rose e tal. Às vezes a pessoa nem está nem está naquele espírito, não está nem pensando naquilo, não está noutra. Aí você chega, desconfia que você foi fulana, que a gente... Então, isso aí, tudo tem que ser trabalhado. Então, saber o que falar, quando falar. Então, esse respeito de si mesmo em relação à retropersonalidade, em relação às outras pessoas que você vai desconfiando, né, e você vai começando a identificar. Então, isso aí é o código que precisa ser extrapolado, né, para não só nessa vida e pegando uma solução de continuidade de tempo. Inclusive, como eu falei aqui, né, aquele desafeto que pega e descasca, e vem o outro que exalta e tal. Então, não ficar com rusga em relação àquele desafeto que te descascou, nem também ficar fazendo política com aqueles que te elogiaram. Não, você brincou, mas isso já aconteceu comigo. A pessoa chegou com uma biografia falando, Rose, eu acho que essa daqui foi você. Aí eu fui pesquisar, e era uma revolucionária. Eu falei, gente, mas todas as revolucionárias são iguais? Como é que é isso? Era muito parecida comigo, mas todas elas são. Então... Roberto, voluntariologia. A liberdade de pesquisa dentro do voluntariado conscienciológico. Fala pra gente. Então isso aí já é uma repetição, né? Eu coloquei isso em outros verbetes para frisar a liberdade que a gente tem aqui de pesquisa. Então, se você está em qualquer academia no lato sensu, né? Qualquer academia, universidade, centro de pesquisa, conhecimento, então prestar muita atenção. Isso aí eu coloquei principalmente para os pesquisadores, né? Se você, pesquisador, tem liberdade de pesquisa sobre o que de fato interessa para você, que é prioritário, você reconhece essa liberdade ou não? Então, por exemplo, eu coloco isso, que eu reconheço essa liberdade, eu aqui tenho liberdade e foi graças também a essa liberdade de pesquisa que eu consegui, fui lá no Holocico, pesquisei temperamento, fui levantando dados daqui, acolá, fui fazendo uma série de levantamentos e colocando, e publicando, escrevendo sobre o amadurecimento das minhas pesquisas. Então, esse verbete é uma das publicações, mas se você pegar os outros verbetes, tem artigos e tudo, tem uma série, tem um histórico já de publicações sobre isso. Então, essa liberdade aí é que realmente, eu acho que vale a pena a gente frisar aqui. A gente no voluntariado
aqui dentro a gente tem uma liberdade que não se tem na maioria dos locais aí afora. Estou falando maioria, sim, sendo bonzinho, né? Mas o professor Val também sempre falou muito aí. Onde é que você encontra lá o princípio da descrença? Onde dá para colocar isso em tal faculdade? Então, vale a pena a gente reconhecer esse valorizar valor isso, né? E aproveitar, né? Tirar proveito dessa liberdade de pesquisa, porque eu não vejo outra saída da gente pesquisar seriexologia sem ter essa liberdade, igual a Fábio estava destacando aqui, a Fabiana, né? A abertura, como é que pesou o peso desse traço de abertura para avançar na pesquisa. Então, sem liberdade, como é que a gente vai ter abertura? Sem abertura, então, isso aí está muito ligado, né? Muito entranhado. Ok, obrigada. Roberto, você poderia, na tecnologia, na segunda linha, explicar a técnica da equanimidade investigativa? Como é que você... Esse é outro verbete que ainda não passou para apreciação, mas é uma proposta de verbete também. Eu falo ele no último artigo lá do Congresso de Verponologia, tem um pouco mais de detalhe lá. Já foi publicado? Já. Então, o Congresso de Verponologia tem um artigo sobre releitura autobiográfica, que é essa primeira técnica. Mas, resumindo, é o que eu acabei de falar aqui sobre os afetos e desafetos, por exemplo. Aquilo que conta mais a favor e contra a personalidade. Então, a equanimidade é você conseguir fazer, é um esforço, né? Então, assim, não é assim, a gente está falando de serenismo aqui, ainda não, né? Então, é o esforço que você faz para se manter, vamos dizer, no estado equilibrado, tanto em relação aos elogios, ou a toda a repercussão positiva daquelas vidas, quanto às repercussões negativas. Então, na hora que você lê, principalmente os comentários de biógrafos, dos mais variados biógrafos, Sim. Então você tem que manter aquela estabilidade. Então, procurar, você ter um embasamento próprio para encarar aquilo. Certo. Por isso que eu falei assim, a gente diversificar, quando a Neida perguntou, diversificar a pesquisa biográfica, quando a Cristina perguntou, e a questão do temperamento, como é que é e tal? Aprofundei, por exemplo, fui aprofundar lá o que é o temperamento, quais são os indicadores. Sim. Então, assim, eu tenho algum embasamento para poder fazer esse filtro. Então, não entrar em qualquer onda de biografia. Veja bem, o caso do Humboldt. Se até a SSA se aproveitou das ideias do cara para defender o hitlerismo, gente, então o terceiro Reich. Então, veja só, e o cara, por outro lado, era símbolo de independência, igual eu falei, liberdade e tal. Então, são extremos. Então, como é que é isso? Como é que você... Agora, claro, aí você vai ver, o cara teve algum traço lá de militarismo, tinha alguma coisa disso. Bom, mas é você filtrar, ter essa estabilidade de filtrar as informações. Ok, obrigada. Obrigada. Pessoal, eu queria, aproveitando então, são praticamente 2 horas e pouco, eu vou fazer a leitura dos novos procedimentos das tertúlias, em função principalmente de quem não viu a tertúlia do início, né, ou que chegou agora aqui no tertuliário. Então, eu estou falando aqui em nome das equipes de verbetografia, do tertuliário e do holociclo, tá certo? Então, novos procedimentos na tertúlia e no holociclo. Comunicado, informamos que, devido à orientação médica, o professor Valdo Vieira reduziu suas atividades a partir de hoje, priorizando agora a escrita da sua obra-prima, o Dicionário de Ortopensatas Verponológicas. Professor Valdo, profilaxia, o professor Valdo está bem. Essa é uma medida profilática para a manutenção da sua saúde. Exclusão, o professor Valdo não realizará mais as seguintes atividades. 1. Tertúlias à tarde, passam a ser coordenadas pela equipe de verbetografia. 2. Megaforizações nas quintas-feiras. 3. Atendimentos no holociclo às quartas-feiras. 4. Reuniões, cursos e eventos extras. E continuidade, ele manterá as seguintes atividades: mini tertúlias de domingo a sexta, círculo mental somático aos sábados, e ambos os eventos serão no horário de 9 às 11 aqui no tertuliário, tá certo?
Então, como eu já disse, repetindo esse comunicado, esses novos procedimentos, eu estou aqui falando em nome das equipes da verbetografia, do tertuliário e do holociclo, né? Hoje, Foz do Iguaçu, 12 de junho de 2003, tá certo? Certamente uma data histórica na cronoconscienciologia, tá certo? Então, vamos lá, professor Roberto, a gente tem aqui mais perguntas. Bom, tem um teletertuliano, felizmente, dando parabéns pelo desenvolvimento da moderação da tertúlia, ufa! E ele gostaria de perguntar, então, ao verbetógrafo sobre uma questão de quando a possível retrovida é de um escritor onde tem muitas obras e muita coisa publicada. Qual a melhor estratégia para desbravar essa pesquisa devido à quantidade de material disponível? Oh, tá, não pode, não reclama de barriga cheia. Puxa! Não, ó, esse é o problema aí, você tá com o prato cheio, né? Não chega a ser um problema, né? Vou falar um pouco pela experiência. Tem o que eu pesquisei, os que eu pesquisei, dos que tem mais publicações é o Humboldt. E é interessante ver o seguinte, veja se dentre elas, claro, tem a questão da obra-prima, isso aí, porque, por exemplo, aquela obra, vamos dizer, da maturidade, que a pessoa estava mais madura, uma síntese. Isso aí pesa muito, depois eu acho que tem um peso realmente diferenciado depois, que é a síntese da vida ali. Então, às vezes, na introdução, você pode captar a síntese do pensamento da pessoa. Outra coisa é ver o que eu chamei de obra xodó. Xodó é um termo meio nordestino, né? Mas, assim, aquela obra preferida, aquela obra que a pessoa, o autor acaba tendo aquele trato diferenciado para uma determinada obra. Eu tinha uma desconfiança disso, tanto é que foi quando houve um gafe que eu tive, que eu promovi antes de viajar para a Alemanha. Eu escrevi, aí eu fui escrever para um alemão, aí escrevi em inglês. E aí eu não sabia o título de uma das obras do Humboldt, que era a tradução do título para o inglês. A obra era Quadros da Natureza. Aí eu peguei, e assim, aí rapidamente escrevendo, né? Tem que falar alguma coisa que eu estou escrevendo sobre natureza aqui, né? Que eu estou pesquisando o Humboldt, porque eu gosto da natureza e tal, as ideias dele e tal. Deixa eu chutar aqui um título de livro. Aí fui chutar o título do livro. Aí traduzi lá e coloquei Views of Nature. Então, estou estudando, eu me apresentei, sou professor tal. Aí estou estudando Humboldt, estou escrevendo sobre Views of Nature. Aí, e tempo depois o cara responde e tal, abriu para fazer a visitação e tal. Eu queria fazer a entrevista com um dos biógrafos do cara. E aí, depois que eu vi, assim, pesquisando as biografias e tudo, encontrei o livro em inglês, que era justamente o mesmo título que eu traduzi às pressas lá. O título Quadros da Natureza, que em alemão é Ansichten der Natur. E era o mesmo título. Em inglês é Views of Nature. Aí caramba, eu escrevi que era justamente o livro Xodó. E esse livro Xodó, o mais querido, foi o livro que durante o mestrado eu encontrei, assim, que me conectou ao mestrado, que foi assim, no mestrado eu trabalhei com metodologia muito similar ao Humboldt. Na verdade, não pesquisava, não estava pesquisando a biografia dele, e, assim, todas as circunstâncias e minhas afinidades com ecologia, vegetação e tudo mais, eu desenvolvi uma metodologia que depois eu fui ver era muito similar do Humboldt. E eu usei o livro dele, que é Quadros da Natureza, como principal referência. A minha orientadora gostava muito dele e incentivou a ler, lê o Humboldt então, porque isso aí que você faz é muito, né, bem o estilo dele e tal. Aí eu fiz e apresentei o projeto de mestrado e tudo foi todo na linha de descrição de natureza do Humboldt, sendo que aplicado para a educação ambiental e tal. E aí, então, mas veja, era o quê? O primeiro livro, então, que chegou naturalmente a mim, foi aquele livro que era considerado por ele
o mais, assim, um xodó ali, o que ele gostou mais. O que ele se dedicou mais foi a obra-prima, mas aquele assim, que o público mais gostou, que leu e tudo mais, foi esse aí. Então, veja se a pessoa tem um livro preferido e vê a obra-prima qual foi, e a introdução, a síntese ali, o que é que ele colocou na síntese daquela obra. Outra pergunta aqui. Quando estudamos uma personalidade que suspeitamos ter sido, você considera também como indicativo situações parecidas vividas entre ambas no mesmo período, no caso, a infância? Exatamente. Isso é uma tendência, a tendência de repetição que eu falo é justamente dessas circunstâncias. Como é que ele lidava com os amigos? Então, questão de fazer piada, o jeito que senta, o comportamento. Em relação à infância, por exemplo, que eu falei que umas escapadas de casa para fugir da aula, do colégio, né, e visitar outros lugares e tal. Então, esse tipo de atividade na infância, igual tem um outro exemplo que eu fazia na infância, bem que o Humboldt, quando veio para a América, uma das dificuldades foi a questão de inseto, muito inseto e tal, aquela coisa. E aí ele subia nas árvores para poder desenhar e escrever. E eu, quando criança, eu chegava do colégio muitas vezes e tinha um pé de jambeiro lá, o jambo, que é o jambo roxo, eu gostava muito e tal. Aí subia e ficava fazendo exercício lá, os exercícios português, matemática e tal. Então, aquele hábito, assim, é algo que marcou, né? Depois, quando eu li, caramba, mas que figura, hein? Como é que ele repete aquilo lá? Então, você vê, tem várias tendências de repetição que acabam ocorrendo. Então, a maneira de falar, até mesmo falar piada, ironia, até, por exemplo, Stella tinha um tipo de ironia com colegas ou alunos que, caramba, eu já tinha falado praticamente as mesmas palavras. Então, isso aí tende a repetir. Então, mas você tem que fuçar, tem que pesquisar e fazendo esse levantamento. Continuando aqui, quando o livro da personalidade passada é autobiográfico, que pontos devemos observar para uma melhor pesquisa? Quando todo livro é autobiográfico, mas eu não tenho experiência nisso, né? Porque nenhum deles deixou autobiografia. Inclusive, talvez um dos pontos críticos que eu queira reverter isso, né? Porque o livro que eu estou escrevendo tem uma forte carga autobiográfica. Agora, se tiver autobiografia, melhor, porque você agora você tem que pesquisar a fundo e ver essas técnicas, igual eu coloquei, equanimidade investigativa, não se deixar levar por qualquer onda, seja positiva demais, negativa, qualquer tipo de onda. Então, manter-se mais isento possível e fazer um embasamento sobre o que é personalidade, o que é temperamento. Então, que traços que realmente constituem uma personalidade. Igual uma das críticas assim que se tem é de nenhum deles que eu tenho, né, sobre eles, não ter falado, né, não ter feito nada assim mais autobiográfico. Mas talvez você tenha aí uma chance grande de você ter material assim em comum, né? Sobre isso. Ok. Pessoal, eu agradeço, então, a participação de todos, né, presentes, teletertulianos, ao nosso verbetógrafo. Quantos verbetes a gente vai pedir para ele mais? No mínimo, alguns livros, inclusive. Então, aguardamos aí os próximos, tá, professor Roberto? Obrigada, então, os nossos comerciais. Obrigada, desculpem a demora. As pontuações da tertúlia de hoje foram 46 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 14 perguntas respondidas online. Hoje temos 3 recados. Nima, acoplamentário, Anália, técnicas energéticas chinesas, Neida, curso para pesquisístico interassistencial. E antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Olha, nós estamos quase chegando a 500 amigos da enciclopédia e vamos chegar nos 500 verbetógrafos também. Mas os amigos, está faltando
2 a 3 amigos, porque todo dia varia, todo dia vence alguma assinatura, então quando a gente está quase chegando nos 500, né, aí vence, mas estão chegando novas. Então a gente convoca vocês a gente fechar essa meta de 500 amigos, e você que ainda não renovou a assinatura este ano, ou que ainda não é amigo, faça isso hoje, agora, se for possível. Entre em contato, você que é teletertuliano, no 45, código de área 35 25 26 52, e você que é daqui, é só passar na recepção do CAEC. Muito obrigada. Boa tarde. O acoplamentário na sua primeira década traz para debates o tema Parapolítica. Será no próximo fim de semana, de 14 a 16 de junho, com os EPICONs, Marcelo Silva e Kátia Aracaki. A temática parapolítica vai facilitar ao aluno maior compreensão sobre a ampliação do convívio entre consciência e consciex, o epicentrismo na autovivência lúcida do exercício da interassistência. As inscrições são feitas pelo telefone 3525 2652, na recepção do CAEC. Esperamos por você no acoplamentário. Boa tarde a todos. A ACIP está oferecendo o curso Técnicas Energéticas Chinesas, que será ministrado pelos professores Mário Oliveira e Leonardo Rodrigues. Trata-se de um curso prático, onde serão abordados a visão chinesa sobre energia, os meridianos de energia, centros energéticos, energia através do corpo, grande e pequena circulação, tipos de respiração, enfim, uma série de itens bem importantes para o domínio energético. Esse curso será ministrado no dia 23, 22 e 23 de junho, de 8h30, no sábado, termina no domingo às 17 horas. Maiores informações, vocês podem ligar lá para a CIP, 2102-1421, DDD 45, ou pelo e-mail, acip@acip.com. Após as 15 horas, vocês podem ligar. As vagas são limitadíssimas, porque é um curso prático que precisa de bastante espaço. Portanto, não percam tempo. Providencie logo a inscrição de vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. A Ectolab, Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia, vai aproveitar para divulgar os seus eventos do final de semana. Então, dia 14, a próxima sexta-feira agora, nós teremos uma palestra na OIC, às 19 horas, com o professor Ismael Pinheiro, que é pesquisador da Ectolab. Ele vai estar trazendo as suas experiências, os resultados parciais das suas experiências ou pesquisas que são realizadas no laboratório de ectoplasmia. Então, é um evento aberto, gratuito, todos estão convidados. Na sequência também, ele vai estar realizando, replicando experimentos com 50 pessoas que já foram previamente agendadas, da seguinte maneira: dia 14, o dia todo, manhã e tarde, a agenda já está fechada. E dia 15, à tarde também. Eu já enviei e-mail para todos, e aqueles que não souberem ou não lembrarem o seu horário, podem retornar o e-mail para mim, que eu confirmo o horário. Na sequência da agenda da Ectolab, nós teríamos o curso Campo Parapesquisístico Interassistencial. Então, eu vou estar falando do cronograma, gente, que eu também vou estar enviando por e-mail para as pessoas inscritas. Dia 15, sábado pela manhã, nós teremos um campo bioenergético aqui no Salão das Dinâmicas do CAEC, que ocorre das 8 até as 11h30. Na sequência, à tarde, sábado, que é o mesmo dia 15, né? O local será no discernimento Sala Lazer. Aí será a parte técnica do levantamento de dados, que inicia às 15 horas e encerra às 19h30. No dia 16, domingo pela manhã, inicia às 9 horas e encerra às 11h30. E dia 16 à tarde, inicia às 15 e encerra às 15 horas. Então, todos estão convidados. Obrigada. O verbete da manhã é PhD Deus. PH Deus. Especialidade Perfilologia. O autor, o professor Guilherme Kunz. Obrigada e boa tarde a todos.